Olá, turminha, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Tia Elaine e hoje a gente vai revisar o conteúdo estudado. Vamos lá? Expressões algébricas. O que é uma expressão algébrica? Uma expressão algébrica é uma sentença matemática que faz o uso de letras e operações para determinar situações do cotidiano que a gente desconhece o valor numérico. Então, através dos símbolos matemáticos, a gente consegue expressar essas situações através de uma expressão algébrica. Como assim, Tia Elaine? Então, vamos considerar que a gente não conhece o número e vai chamar ele de x. Um determinado número, x, tá? Se eu falo assim, o dobro de um número, então o dobro desse número, 2x. 2 vezes x, que pode ser escrito como 2x. O triplo desse número, 3 vezes x, ou 3x. A soma de um número x com um número y. Quem é y? Desconheço. Então, poderia ser x mais y. Eu preciso saber o valor de x e de y? Não, mas eu consigo expressar matematicamente através dos símbolos matemáticos. Isso aqui é uma expressão algébrica. Então, em toda expressão algébrica vai envolver letras para determinar valores desconhecidos e operações. Então, eu posso dizer aqui o quadrado da soma entre dois números. O quadrado da soma entre dois números. O quadrado da diferença entre dois números. Então, o quadrado da diferença entre dois números. Certo? O produto da soma pela diferença. Então, o produto da soma pela diferença entre dois números. Sempre considerando aqui, nesse caso, que os dois números que eu estou envolvendo é x e y. A metade de um número. Olha só. Se esse número for considerado x, então x sobre 2. A terça parte de um número. Se o número for considerado for y, então a terça parte de y sobre 3. E aqui eu determinei alguns exemplos de expressões algébricas para vocês. Então, voltando, expressões algébricas são expressões matemáticas, tá? Que envolve o uso da letra e de operações para determinar situações que a gente desconhece o valor numérico. Nesse caso, as letras em uma expressão algébrica são chamadas de variáveis, porque elas podem assumir qualquer valor numérico dentro da situação. Então, eu tenho uma variável x, a variável x, nessa expressão eu tenho a variável x e a variável y, também aqui a variável x, a variável y. Eu posso utilizar de outras letras, Elaine? Pode sim, com certeza. Então, qualquer letra ela pode assumir um valor numérico desconhecido dentro de uma sentença matemática, dentro de uma expressão, ok? Então, vamos lá. Há dois tipos de expressões algébricas. As expressões algébricas inteiras e as expressões algébricas fracionárias. As expressões algébricas inteiras não há presença de letra no denominador. Então, eu posso colocar aqui 2AB sobre 3. É uma expressão algébrica inteira. 3A ao quadrado é uma expressão algébrica inteira. 5 terços que multiplica xy, 5 terços de xy, é uma expressão algébrica inteira. A fracionária, ela já tem a presença das letras no denominador. Então, se eu coloco aqui, ó, A sobre B, presença da letra no denominador, é uma expressão algébrica fracionária. Se eu coloco aqui, ó, 2AB sobre C, olha a presença da letra no denominador, essa é a expressão algébrica fracionária, tá? Então, qualquer sentença matemática, x mais 1 sobre y, que tem a letra no denominador, é uma expressão algébrica fracionária. Se não tem a presença da letra no denominador, é uma expressão algébrica inteira. Dei aqui 3 exemplos de cada uma para que vocês possam apreciar, ok? Onde a gente vai focar os estudos? Nas expressões algébricas inteiras, porque os estudos dos monômios, dos polinômios, são expressões algébricas inteiras. Vamos seguir. Valor numérico de uma expressão algébrica. Então, eu tenho uma determinada expressão algébrica. Eu não consigo calcular uma expressão algébrica, a não ser que as variáveis, nesse caso A, B e C, sejam atribuídas a elas valores numéricos. Então, nesse caso aqui, eu dei b ao quadrado menos 4ac. Ele quer saber o valor dessa expressão para A ser 1, B ser menos 2 e C ser 3. Quando é que eu determino o valor numérico de uma expressão algébrica? A partir do momento que eu substituo a variável pelos valores determinados. Então, quem é B
é menos 2. Então, o valor de B aqui, que é menos 2, vai estar elevado ao quadrado, porque B estava ao quadrado. Menos 4, aqui 4AC é a mesma coisa que 4 vezes o valor de A, que nesse caso é 1, vezes o valor de C, que nesse caso é 3. Então, toda vez que pedir para calcular o valor numérico de uma expressão algébrica, a essa expressão algébrica será dado um valor numérico às suas variáveis, como foi feito aqui. E aqui eu tenho agora uma expressão numérica, porque ela deixou de ser algébrica, porque a partir do momento que a gente substituiu a letra pelo seu valor, eu tenho aqui uma expressão numérica. E para determinar é só resolver respeitando a ordem. Primeiro potência e raiz, para depois multiplicação e divisão, para depois adição e subtração. Então, menos 2 ao quadrado vai dar mais 4. Expoente par, resultado positivo, 2 vezes 2, 4. Menos 4 vezes 1 vezes 3. Resolvendo aqui, eu tenho uma soma algébrica e multiplicações. Então, eu vou resolver primeiro a multiplicação. Mais 4, menos 4 vezes 1, 4 vezes 3, 12. Mais 4 menos 12 vai ser igual a menos 8. Então, o valor numérico dessa expressão é menos 8 quando A é 1, B é menos 2 e C é 3. Vou dar outros exemplos. M mais N sobre 2, ou seja, a soma entre M e N dividido por 2, ou a metade da soma entre M e N. Essa é uma expressão algébrica. Para a gente determinar o valor numérico, nesse caso, ele está dizendo que M vale menos 2 ao quadrado e que N vale raiz de 16. Uma dica que eu dou é para a gente poder calcular logo o valor de M, nesse caso, que é menos 2 ao quadrado, vai ser menos 2 vezes menos 2, que dá mais 4. Quem é N? N é a raiz de 16. Quanto é a raiz de 16? 4. Então, essa sentença, no lugar de M, eu vou colocar o seu valor calculado, que é 4, mais o valor de N, que o valor calculado de N é 4, sobre 2. Resolvo. 4 mais 4, 8, dividido por 2 é igual a 4. Então, 4 é o valor numérico dessa expressão algébrica, quando M assumir esse valor e N assumir esse valor. Olha outra expressão algébrica, 2A menos 3B sobre C. Essa aqui é uma expressão algébrica fracionária, mas impede da gente calcular seu valor numérico? Não. É só substituir o valor de A pelo valor dado, o valor de B pelo valor dado e o valor de C pelo valor dado. Porém, aqui tem uma potência, a Tia Elaine já vai calcular. Todo número elevado a 0 é igual a 1, então A é 1. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo, então B é 4. E C é igual a menos 2. Eu venho aqui e substituo. 2A é a mesma coisa que 2 vezes o valor de A, que é 1. Menos 3B é a mesma coisa que 3 vezes o valor de B, que é 4. Sobre C, que o valor de C é quanto? Menos 2. Resolvendo essa expressão, primeiras multiplicações, 2 vezes 1, 2. Menos 3 vezes 4, 12. Tudo isso sobre menos 2. 2 menos 12 dá menos 10. Menos 10 sobre menos 2, jogo de sinais, menos com menos, mais 10 dividido por 2 é igual a 5. Então, o valor numérico dessa expressão algébrica é igual a mais 5 quando A tiver esse valor, quando B tiver esse valor e quando C tiver esse valor. Um beijinho para vocês e até a próxima aula.